sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E nós vamos então continuar o nosso louvor ao Senhor nessa manhã de ceia, salmodiando nos primeiros 8 versículos do Salmo de número 119. Então todos aqui presencialmente, vamos ler juntos esses primeiros 8 versículos, como temos feito a cada domingo, nos últimos 6 domingos, e hoje o 7º domingo que nós estamos no Salmo 119. Vamos oferecer em oração, em louvor e adoração ao nosso Deus. Aleluia. A Ele toda a honra e toda a glória. Leiamos juntos Salmo 119, de 1 a 8. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. O texto de hoje que nós vamos meditar aqui no Salmo 119 é um versículo no qual a palavra de Deus, que é louvada nos 176 versículos desse salmo, no versículo de hoje essa palavra será chamada de, repita, juízos. Aleluia, juízos. A palavra de Deus é composta dos juízos de Deus. Aleluia. Os juízos de Deus. Quando falamos de juízo ou juízos, lembramos de justiça, palavras que têm a mesma raiz, juízo e justiça, tá? Juízo e justiça. E aí nós lembramos de 2 justiças: a justiça soberana, eterna, infalível de Deus, e a justiça relativa, terrena e tão injusta que é chamada na Bíblia Sagrada de trapos sujos de imundícia, que é a justiça dos homens. Que pena que a justiça dos homens seja assim. E quando Deus se dirige aos juízes da terra, Ele faz uma pergunta para eles aqui no livro dos Salmos: fazeis realmente justiça, ó juízes da terra? E Deus mesmo responde: não, vocês não fazem verdadeiramente justiça. A justiça da terra é complacente. A justiça da terra é simbolizada por uma mulher vendada, que não está enxergando nada. A justiça da terra, ela é infelizmente comprada. Quem paga mais leva mais vantagem, quem não tem com que pagar leva desvantagem. A justiça da terra livra condenados e condena inocentes. A justiça da terra é o contrário da justiça divina, por causa dos homens pecadores que exercem o papel de administradores dessa justiça. Não somente juízes, como também advogados, etc. Todas essas pessoas. Só que todas elas
serão julgadas pelo justo juiz acerca de cada juízo que eles exerceram. Porque Deus é justo. Deus é justo. E sendo justo, Deus é o único justo juiz. Deus é o justo juiz. Os juízes da terra precisam de testemunhas oculares, testemunhas materiais, testemunhas visíveis, para dizer a ele aquilo que elas viram, aquilo que elas testemunharam. Deus não precisa. Deus não precisa de testemunhas, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele a tudo vê, a tudo ouve, a todos vê, a todos sonda mentes e corações. Ninguém precisa, Deus não precisa que ninguém dê testemunho para Ele, de homem nenhum, porque Ele conhece muito bem cada um, e baseado no seu pleno conhecimento é que Ele exerce a sua justiça. Um juiz, entre outras coisas, tem duas atribuições contrárias: a atribuição de absolver e a atribuição de condenar. As duas coisas o juiz faz. Ele tem as duas atribuições. Ele tem autoridade para absolver, como tem autoridade para condenar. Deus exerce essa dupla autoridade através de duas obras. A obra da salvação é onde Deus usa a sua autoridade de juiz para absolver, e a obra da condenação é a obra onde Deus usa a sua autoridade para condenar. E ambas as coisas, a absolvição ou condenação, salvação ou condenação, são exercidas por Deus em plenitude de justiça. Deus é justo salvando, e Deus é justo condenando. Glória a Deus. É bom que se entenda muito bem isso. A mente de Deus não funciona da mesma forma que a mente humana funciona, porque a mente humana foi afetada pelo pecado original, e por causa disso a mente humana tem critérios contrários aos critérios da mente de Deus. Por exemplo, a mente humana valoriza quantidade. A mente de Deus não valoriza quantidade, valoriza qualidade. Por isso que, se formos falar em termos de quantidade, a maioria dos seres humanos são justamente julgados por Deus como condenados. Portanto, a maior obra em termos quantitativos é a obra da condenação. A obra da condenação é obra de Deus. E essas pessoas são condenadas pelos juízos de Deus. São condenadas pela palavra de Deus. Palavra que elas rejeitaram, palavra que elas difamaram, palavra que elas não obedeceram, palavra a qual elas não se sujeitaram, e até viveram no mundo achando que a Bíblia não era para eles. A palavra de Deus é para todos. E quem pensa que está livre dela, está debaixo do peso da sua justa condenação. E isso acontece com a maioria esmagadora dos seres humanos. Na mente humana, a maioria ganha. Deus nunca está com a maioria. Deus nunca está com a maioria. Deus nunca está com a maioria. Diante de Deus, a maioria perde. Deus está com a minoria.
a minoria que Jesus denominou poucos escolhidos, porque esses poucos escolhidos foram, conforme Efésios 1:4, escolhidos por Deus em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A obra da salvação não visa quantidade, ela visa qualidade. E essa qualidade se chama santidade. Deus não nos salvou porque Ele é bonzinho. E Deus não nos salvou porque Ele só queria nos tirar da justa condenação que nós merecíamos. Não. Deus nos salvou para operar em nós o propósito da santificação que nos leva a ser santos. O propósito de Deus na obra da salvação é que nós sejamos santos. Ser salvo, todo mundo quer ser. Todo mundo tem medo de ser condenado. Todo mundo quer ser salvo. Mas não entende que Deus não vai salvar ninguém só por salvar. A salvação tem propósito. Propósito de santidade. Deus nos salva para sermos santos. Portanto, essa maioria que quer ser salva, mas que não se santifica, não verá o Senhor, porque querer não é poder. E a salvação, como está escrito em Romanos 9, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. A palavra de Deus, os juízos de Deus. A palavra de Deus tem caráter de judiciário divino, de juízos divinos. E como tal, a palavra de Deus é poderosa e tem autoridade, tanto para operar salvação naqueles que Deus escolheu e opera neles e efetua neles o querer e o realizar segundo a sua boa vontade, como ela também tem o poder de condenar todos os demais, em plena justiça. Por isso ela é chamada na Bíblia Sagrada, na própria Bíblia, a palavra de Deus é denominada espada de dois gumes. Ela opera tanto salvação como condenação. A palavra de Deus é juízo de Deus. As doutrinas de Deus estão todas impermeadas, todas as doutrinas bíblicas estão impermeadas pelo justo juízo de Deus. E por isso que muitas vezes, aqui no Salmo 176, a palavra será denominada juízos. Juízos de Deus, como é o que nós vamos ver no versículo de número 7, onde nós chegamos hoje. E o título que eu quero dar para esse versículo 7 para nós nessa manhã é, repita, aprendizado bíblico. Nós temos que aprender a Bíblia para entender tudo isso que nós estamos falando. A humanidade se divide em dois grupos. Um grupo imensamente maior, que está indo para a condenação, que tem uma característica: não aprendem nada. Não aprendem nada. As pessoas estão indo para o inferno porque não aprendem nada. Porque rejeitam todo o aprendizado bíblico. Não gostam de Bíblia, não gostam de aprender Bíblia, não gostam de ouvir quem ensina Bíblia. Muita gente não gosta de me ouvir porque eu ensino. Problema deles, estão indo para o inferno, estão indo para o lago de fogo e de enxofre. O menor grupo dos poucos escolhidos são aqueles que têm fome, sede, avidez pela palavra de Deus, e eles são pessoas ensináveis. Isso é o que significa ser discípulos. Discípulos são pessoas ensináveis, pessoas que têm prazer em aprender, pessoas que são Maria, não Marta. Maria que se senta
quieta aos pés do Senhor para aprender a palavra de Deus. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. A palavra de Deus foi revelada para ser aprendida, especialmente por aqueles que são chamados filhos de Deus, filhas de Deus. Não venha dizer que é filho de Deus gente que não aprende Bíblia, gente que vive a vida toda dizendo que é evangélico, mas não aprende nada. Não aprende nada de Bíblia. Não é filho de Deus, é filho de Satanás. Filhos de Satanás sempre mantêm suas mentes na mentira e nunca na verdade. Filhos de Satanás, a mentira sempre triunfa na mente deles, nunca a verdade. A verdade só triunfa na vida, na mente dos verdadeiros filhos de Deus. Aqueles que estão descritos em João capítulo 1, versículo 13, como pessoas que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Porque como Jesus disse a Nicodemos em João 3:8, o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Só quem nasceu de novo em Cristo Jesus, na obra que o Espírito Santo opera dentro de nós, é que vai se tornar um discípulo, uma pessoa ensinável, uma pessoa que aprende a palavra de Deus. Aprende a palavra de Deus. Paulo disse, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveu a Timóteo capítulo 3, que tem muito crente que é comparado aos magos do Egito, Janes e Jambres, que estão sempre ouvindo, mas nunca aprendendo. Sempre ouvindo, mas nunca aprendendo. Está cheio de crente assim, sempre ouvindo. Ainda bem que estão ouvindo, porque tem muitos que nem ouvindo estão. Mas tem muitos que estão ouvindo, mas apesar de estar sempre ouvindo, não aprendem. Muitos estão ouvindo, às vezes, repetidas vezes. E muitos até me criticam. O pastor Edivaldo repete muito, ele já sei isso que ele falou. Sabe, mas não aprendeu. E eu vou continuar repetindo. Quero que Satanás saiba que eu vou continuar repetindo enquanto tiver vida, porque eu não tenho outra coisa a ensinar a não ser o que eu venho repetindo. Toda a palavra de Deus. Toda a Escritura Sagrada. Porque os verdadeiros discípulos aprendem. E é por esses que vale a pena continuar ensinando, perseverar no ensino da palavra de Deus. E Jesus não mandou fazer outra coisa. O que Jesus mandou a igreja fazer não é ganhar o mundo, não é transformar o mundo. O que Jesus mandou a igreja fazer é fazer discípulos. Sabe como? Ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Essa é a missão da igreja e essa é a missão que nós realizamos aqui, fazer discípulos. Alguém não gosta de aprender? Seja bem-vindo ao inferno. Alguém tem prazer em aprender? Aleluia, sinal de eleição, sinal que Deus o escolheu para a glória. Porque os que vão para a glória são os que são feitos discípulos de Jesus, alunos de Jesus, pessoas que aprendem com Jesus. E Jesus é a palavra, pessoas que aprendem a palavra, pessoas que recebem aprendizado bíblico. Na nossa versão em português, Almeida Revista e Atualizada, esse versículo 7, cujo título aí é Juízos, o salmista ora assim, falando com Deus da seguinte maneira: Senhor, render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Vamos repetir? Render-te-ei graças
com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Eu estou aproveitando cada versículo desse Salmo 119, né, para trazer para vocês o texto original, porque às vezes o texto em português, ele traz determinadas falhas de tradução. Tradução sempre traz alguma falha, mas na tradução em português, tem uma coisa interessante, que às vezes não vai aparecer na tradução, no texto original. Então, antes de ver o texto original, existe uma lógica aqui dentro da tradução que nós temos em português, que é assim: a lógica de que o nosso coração aqui é alma, a nossa alma só será íntegra mediante o aprendizado da palavra de Deus. Quem não aprende a palavra de Deus nunca terá integridade de alma, nunca terá uma alma íntegra, terá uma alma desintegrada pelas mentiras, pelas ideias falsas, pelas doutrinas erradas, desintegradas pela ignorância. O conhecimento verdadeiro de Deus traz integridade para as nossas almas, nos torna pessoas íntegras. Glória a Deus. Porque nesse mundo ninguém é íntegro. Não adianta apontar o dedo para alguém e dizer: essa pessoa é a pessoa corrupta. Não adianta, que você também é. Você é corrupto. Levante a mão e diga: eu sou corrupto. Fala muito baixo, fala mais alto aí: eu sou corrupto. Como cada ser humano que já vem ao mundo em estado de corrupção. E a única forma de ser purificado da corrupção é pela santificação. E o instrumento da santificação é a palavra de Deus. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Fora isso, amados, ninguém pode atirar pedra em ninguém por ser corrupto, porque está atirando a pedra quando ele mesmo que está atirando a pedra também é corrupto. Só os que vão para o céu serão livres da corrupção dentro do processo vitalício da santificação, se nessa santificação perseverarem até o fim. Bem entendido? Glória a Deus. Os outros todos não terão remédio para a sua corrupção, não terão saída para a sua corrupção, a não ser justa condenação eterna para todos. Justo é aquele que está justificado pelo sangue de Cristo e conduzido na santificação que a palavra de Deus opera na vida deles. Aleluia. Por meio do aprendizado dessa palavra é que a nossa alma se torna íntegra. Pegando aqui a lógica da tradução desse versículo em português. Bom, mas ele não foi escrito em português, ele foi escrito em hebraico. Od Rabi Osher Levav Belamidi Mishptei Tzidkera. É isso que está escrito ali. Em letras portuguesas fica assim: Od Rabi Osher Levav Belamidi Mishptei Tzidkera. Consegue falar? Od Rabi Osher Levav Belamidi Mishptei Tzidkera. É assim que está esse versículo escrito em português, tá? Ok? E a tradução literal do hebraico para o português ficaria um pouco diferente da que está aqui. Ficaria da seguinte forma: o salmista está dizendo assim, ó:
eu te louvo com um reto coração, porque eu aprendi os juízos da tua justiça. Olha como ficou diferente, né? Do português. Então vamos ler como ficaria, né, com a tradução direta do hebraico para o português, juntos. Eu te louvo com um reto coração, porque eu aprendi os juízos da tua justiça. Aleluia. Então, a palavra usada aqui, o verbo usado, né, usado em hebraico, não foi o verbo render graças, embora não esteja mal esse verbo aí em português, né, render-te-ei graças. Nós temos que viver sempre rendendo graças a Deus. Mas o verbo usado foi literalmente, pelo salmista, o verbo louvar. Tá? Oderá é eu te louvo agora, no momento presente da minha vida, eu te louvo. Lembrando que, vamos dizer aqui essas palavras, repita comigo: louvor, adoração. Vamos repetir novamente em termos de verbo, transformando essas palavras em verbo. Diga: louvar, adorar, bendizer, glorificar, exaltar. Mais uma: engrandecer. Agora uma bonita para engrandecer. Diga: magnificar. Todos esses sete verbos, louvar, adorar, bendizer, glorificar, exaltar, engrandecer, magnificar, todos esses verbos, louvar a Deus, adorar a Deus, todos eles são resumidos em um verbo. Repita: obedecer a Deus. Aleluia. Deus abomina louvores só de lábios, porque é isso que se tornou, nas últimas 4 décadas, o protestantismo na terra, cheio de louvores a Deus, mas louvores de lábios, louvores de boca. Só barulho de louvor, só louvores de boca, cumprindo o que Deus disse através do profeta Isaías, e Jesus fez questão de tomar esse texto e repeti-lo durante o seu ministério. Deus dizendo assim: esse povo só me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso, em vão me prestam culto. Louvor de lábios, adoração de boca, de lábios, mas que não é congruente com a vida, com a alma, uma alma obediente, coração rendido ao Senhor em obediência, são cultos vãos. Eu imagino quantos cultos vãos existem por aí hoje em dia, no meio dessas igrejas heréticas que fazem sucesso hoje, e o sucesso que fazem é porque elas falam à mente das pessoas dentro dos padrões decaídos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não da árvore da vida, a palavra de Deus. O que nós estamos assistindo hoje, irmãos, são evangélicos sem evangelho. O que nós estamos assistindo hoje é uma realidade de crentes decaídos, crentes em pecado, crentes desviados da verdade. Antigamente, a pessoa desviada é a que ficava fora da congregação, não estava indo mais na igreja. Era considerado desviado. Hoje os desviados estão dentro das igrejas e às vezes até
pastoreando essas igrejas, pastores desviados da palavra, desviados da verdade. Os louvores que essas igrejas apresentam a Deus são cultos vãos, porque são louvores de boca e não de coração. Portanto, não são adoração em espírito e em verdade. A única vez que Jesus falou sobre esse tema foi em João capítulo 4, quando ele conversou com a mulher samaritana e disse: os verdadeiros adoradores que o Pai procura são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os hereges transformaram o conceito de adoração, o conceito de louvor, apenas em música. E adorador virou músico, ministro de louvor, músico, cantor ou tocador de algum instrumento. Que feio, que coisa feia. Adoração não é isso. Deus não está procurando verdadeiros músicos. Deus não está procurando verdadeiros cantores. Deus não está procurando artistas. Deus está procurando filhos que, à semelhança do seu Filho Jesus, sejam obedientes a Ele em tudo, até a morte. Adoração em espírito e em verdade é obediência. Quem obedece a Deus, quem obedece à palavra de Deus, quem ouve a palavra e pratica, transforma em prática na sua vida, tanto na vida comum do lar, como na sua vida profissional, como na forma como se comporta e se conduz na sociedade ímpia em meio à qual nós vivemos, sendo luzeiros no mundo e não companheiros das trevas. Quem ouve a palavra de Deus e a pratica, quem obedece a Deus, olha só, até quando canta, adora a Deus. Agora, quem não obedece à palavra de Deus, quem não pratica a palavra de Deus, quem não tem a sua vida em franca transformação pela palavra de Deus, não é quando canta que está adorando a Deus, não. Está irritando a Deus, como Deus disse ao povo de Israel na época do profeta Isaías: os vossos cânticos me irritam. Estão profanando o nome de Deus. Pode ter a melhor voz, ou pode ser o melhor profissional de música. Para Deus não vale nada, se não obedece a sua palavra, porque adoração não é música, adoração é obediência. O salmista, note como o salmista aqui, ele relaciona o louvor com integridade, na nossa Bíblia em português, e pegando o texto correto do hebraico, com retidão de alma, retidão de coração. Repita: eu te louvo com um reto coração. Retidão. A nossa alma veio ao mundo torta. Viu? Pode ver lá, depois você pega em casa lá pode baixar lá no YouTube aquelas musiquinhas de crianças, 3 palavrinhas, e escute uma lá que chama Homenzinho Torto. Havia um homenzinho torto, mas que um dia encontrou a palavra e Jesus fez tudo ficar reto. Tá? Jesus fez tudo ficar reto. É a palavra que traz retidão. Uma das coisas que significa santificação tem muitos significados. Um deles é retificação. Retificação é tornar reto o que estava
torto. A nossa alma veio ao mundo tortuosa por causa do pecado. E só a palavra de Deus é o instrumento para retificar, para tornar reto aquilo que era torto. Fora isso, sem a palavra de Deus, então o pau que nasce torto, morre torto. Se queimar ele, até a cinza é torta. Sem a palavra de Deus, as pessoas têm um caráter tortuoso. Só a palavra de Deus é que retifica o nosso caráter. Só a palavra de Deus é quem traz retidão às nossas vidas e transforma a nossa alma torta em uma alma reta, um coração torto em um reto coração, mas coração aí é uma metáfora para alma, tá? Então eu te louvo, Senhor, com uma alma reta, com um coração reto. E por quê? Isso é resultado de quê? Essa obediência a Deus que me leva a louvar a Deus, a adorar a Deus, a glorificar a Deus pela minha obediência à sua palavra, é porque o verbo é colocado no hebraico, no passado, porque eu aprendi os juízos da tua justiça. Porque eu aprendi os juízos da tua justiça. Note que na nossa tradução em português colocou retos juízos, retos juízos, mas em hebraico está os juízos da tua justiça. A palavra de Deus é composta dos juízos de Deus que expressam a justiça perfeita de Deus. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 6 que tudo que nós devemos fazer é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas, porque Jesus disse lá em Mateus 6 mesmo, olha, vosso Pai Celestial sabe muito bem de tudo que vocês necessitam. E quando ele fala que essas coisas que nós necessitamos nos serão acrescentadas, ele está querendo dizer ali, acrescentadas até mesmo sem você precisar pedir por elas, sem você precisar orar por elas. Porque o princípio de receber de Deus alguma bênção não é pedir a Deus essa bênção. O princípio de receber de Deus alguma bênção é obedecer a sua palavra. Quem obedece a palavra de Deus não precisa pedir bênção nenhuma. Eu vejo gente pedindo casa, eu nunca pedi casa. Eu vejo gente pedindo carro, eu nunca pedi carro. Eu vejo até gente pedindo marido ou esposa, eu nunca pedi uma esposa. Tudo isso veio a mim, porque desde o primeiro dia da minha conversão eu entendi que eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Tem gente perdendo tempo aí pedindo isso e aquilo para Deus. Não precisa pedir nada para Deus, basta obedecê-lo. Quem obedece a Deus, isso é um efeito espiritual, é uma lei espiritual imbatível, uma lei espiritual que acontece como efeito, uma causa produzindo um efeito. A causa é a obediência, o efeito são as bênçãos. E a gente lê isso desde a antiga aliança,
Nos primeiros livros da Bíblia que foram escritos, o Pentateuco, em Deuteronômio capítulo 28, onde Deus diz assim, ó: se me ouvirdes, tendo cuidado de obedecer, de praticar tudo o que eu vos ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Olha, as bênçãos vêm e alcançam os obedientes. Olha como as heresias, as doutrinas erradas, elas invertem a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade? Alô, som. A palavra de Deus é a verdade? E se inverter, ela vira o quê? O contrário de verdade, ela vira mentira. Olha como as heresias invertem a palavra de Deus. A palavra de Deus tem essa ordem: obedeça e as bênçãos virão sobre ti. Olha o que as heresias falam: você tem que fazer uma campanha, você tem que fazer um sacrifício, você tem que pagar um preço para merecer as bênçãos, e elas vão, e aí Deus, aí você vai alcançar a sua bênção. Você vai alcançar a sua bênção. As heresias colocam as pessoas correndo atrás das bênçãos. A palavra de Deus coloca as pessoas obedecendo a Deus e as bênçãos vêm atrás delas. E as bênçãos as alcançam. Eu não alcancei nenhuma bênção. Eu fui alcançado pelas bênçãos de Deus. Eu não alcancei salvação, a salvação me alcançou. Eu não encontrei Jesus, porque Ele nunca esteve perdido. Ele que me encontrou, porque eu é quem estava perdido. Isso é a palavra. Esse é o sentido espiritual correto. As heresias invertem tudo isso. Tá? Invertem e transformam então em mentiras, anunciam mentiras, e o povo acredita nas mentiras. Quem viu o jornal por esses dias vê, né, por exemplo, no Pará e Belém do Pará, o Círio de Nazaré, aquela multidão de pessoas dizendo que foram abençoadas por Maria. E o mesmo vai acontecer quarta-feira agora, né? No aniversário da Marlene. O mesmo vai acontecer quarta-feira agora, no 12 de outubro. Onde os brasileiros, né, dizem que o Brasil tem uma padroeira. Isso tudo é satanismo, é mentira. Mas como a mentira faz tanto sucesso, como a mentira faz uma quantidade avassaladora de gente. Porque todas essas pessoas têm a sua mente corruptamente deturpada e desviada da verdade, pronta a crer na mentira e totalmente rejeitar e difamar a verdade e a palavra de Deus. Não há lugar para a palavra de Deus na cabeça dessas pessoas. Elas têm uma palavra deturpada, desviada, um anti-evangelho em suas mentes. Mas parece que são muito felizes assim. Porque é esse o engano de Satanás. E é por isso que, ao enxergar essa realidade, o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. São escravos de Satanás. Satanás, a quem Jesus Cristo, Filho de Deus, deu o título de o príncipe deste mundo.
Olha, Jesus não tem o título de príncipe desse mundo. Ele tem o título de príncipe da paz. O único que pode nos dar a paz, reconciliando-nos com Deus. O mundo caminha em um curso lamentável, descrito em Efésios capítulo 2, versículo 2. O curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É um curso que está levando a humanidade toda para a eterna e justa condenação. É isso que merecem, e é por isso que Paulo escreveu muito fortemente 2 Tessalonicenses capítulo 2, dizendo assim: é por isso que Deus lhes manda a operação do erro. Tem milagres em Círio de Nazaré, tem milagres em Aparecida, tem milagres aqui na Trindade, tem milagres que acontecem por aí afora, porque Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, já que não deram crédito à verdade que poderia salvá-los. Isso é muito sério, amados, e nós não podemos revelar isso a ninguém. Só Deus, que revelou a nós, pode revelar, e única e exclusivamente a quem Ele quiser revelar. Nós oramos, evangelizamos, testemunhamos e lutamos contra as forças malignas de Satanás, adorando a Deus em espírito e em verdade pela nossa obediência. Mas o que vai fortalecer a nossa obediência, o que vai fortalecer a nossa obediência, o que vai nos tornando cada vez mais obedientes, é o verbo-chave ali, o verbo aprender. É o aprendizado bíblico, é o aprendizado da palavra de Deus. O que eu posso garantir para vocês é que toda sexta-feira, de 7h30 a 9 da noite, eu estou aqui ensinando profundamente a palavra de Deus. Todo sábado às 18 horas, eu estou aqui ensinando a palavra de Deus. Todo domingo às 10 horas da manhã, como hoje, eu estou aqui ensinando a palavra de Deus. E todo domingo às 18 horas, eu estou aqui ensinando a palavra de Deus. E essa palavra é Jesus. Jesus que diz assim, ó: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus que me tranquiliza quando eu humanamente começo a sentir que tem gente, até da nossa congregação, que despreza a palavra. Aí Jesus fala assim comigo: não fique chateado por causa disso. Não é a ti que desprezam, é a mim. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem me rejeita, a mim rejeita. Eu não mandei você converter ninguém, só pregar. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aqui você tem, no Ministério Internacional Cristo Vive, você tem uma porta aberta, onde você tem só Evangelho, só Palavra de Deus. Nunca anuncio aqui nem palavras de homens, nem de filósofos, nem de teólogos, nem de quem quer que seja. Eu só anuncio aqui a palavra de Deus sequencialmente, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Estou fazendo isso
para o resto da minha vida, e por isso tenho convicção de que vou comparecer diante do tribunal de Cristo com a minha consciência tranquila, porque eu estou fazendo o que milhares por aí deveriam estar também, mas não estão. Mas eles fazem mais sucesso do que eu, conseguem mais gente do que eu, porque é gente com mente desviada, com mente contaminada. Eu não me importo com o número, eu fui curado dessa síndrome da quantidade. Eu quero ensinar verdadeiros discípulos que se santificam e por essa razão fazem parte não do grande grupo dos muitos chamados, mas do pequeno grupo dos poucos escolhidos. É porque só esses mesmos é que estarão na glória. Nenhum outro estará. Só os poucos escolhidos. A fé não é de todos. 2 Tessalonicenses 3:2. A fé é dos eleitos de Deus. Tito, capítulo 1, versículo 1. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir.